Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, nosso compromisso diário aqui na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Hoje nós começamos o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade, ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Se recusam a admitir um mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorrisos de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humanidade é um ato de submissão a Deus, que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Gente, está bem explicado, né? Todos nós seremos admitidos no reino de Deus a partir do momento que usarmos a humildade, a simplicidade de espírito, né? Nós sermos humildes, sermos bondosos, sermos caridosos, para a gente conseguir entrar no reino de Deus. Enquanto a gente tiver o orgulho, a vaidade, o egoísmo dominando nosso espírito, nós não estaremos aptos, né, a ser admitidos no reino de Deus, no reino do amor. Então, gente, vamos procurar sempre ser humildes, nos rebaixar perante o próximo, porque nós não somos nada nesse mundo se a gente não tiver dentro da gente, né, o amor ao próximo. Praticarmos sempre com humildade, com simplicidade as leis de Deus, né? A lei maior que Jesus trouxe para a gente, que é a lei de amor. Vamos procurar, então, utilizar sempre, né, no nosso caminhar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a nossa humildade. Tirar da gente a vaidade. Eu não sou melhor que ninguém.
Nós somos todos iguais, né? Perante Deus somos só seus filhos. Somos só seus filhos e somos todos criados iguais. É que os vícios da terra, as más influências abertas, né, por portas que nós mesmos abrimos, elas mudam o nosso caráter durante a nossa vida terrena. Né? A gente vem com boas intenções e acaba saindo daqui pior. Então vamos procurar sempre pensar bem naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente pode fazer para nos melhorar, né? Quebrar dentro da gente esse orgulho, essa vaidade que atrapalha o nosso caminhar. Vamos ser pobres de espírito, né? Um espírito pobre no sentido de ser humilde, simples. Tá certo? É isso aí. Livro dos Espíritos hoje traz para a gente a questão 722. Nós estamos na lei de conservação, no capítulo 5 ainda. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, é fundada na razão? Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir, sem prejuízo de sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil, e para dar mais crédito às suas leis, eles a apresentaram como vindas de Deus. Gente, Deus não prescreve nada que vá contra a nossa saúde, né? O nosso desenvolvimento moral, o nosso desenvolvimento humano. Deus não prescreve para a gente deixar de comer isso ou aquilo. Tudo aquilo que faz bem para nós, que não vai prejudicar a nossa saúde, né? Eu não vou comer uma erva sabendo que ela é venenosa, né? Isso está contra a lei de Deus também, porque aquela erva não é para mim comer. Eu posso até utilizá-la com outro fim, mas para comer não serve, né? Agora os homens, alguns, como eles falam aqui, legisladores, né, colocaram algumas coisas que o homem não pode comer naquele lugar, naquele país, vamos colocar assim, né? Mas como se fosse uma lei de Deus. E Deus não tem essa lei. Tudo que venha para alimentar o homem, para fazê-lo se sentir bem, saúde boa, cabeça boa, tudo que vem para benefício do homem pode ser comido. Agora, aquilo que foi plantado, que foi feito, né, para outro tipo de utilidade, né, que não para ser comido, isso está fora, né? Isso está fora. E Deus não faria isso, como certos legisladores, né, disseram. Fizeram a proibição de certos tipos de alimento em seus países, nas suas cidades, vamos supor assim, e como se fossem leis de Deus, mas não são. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê toda força, toda luz, toda saúde que a gente precisa para a gente continuar firme e forte no caminho do amor, da caridade. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.